Ei, professora querida, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a prática do ensino de artes. Como trabalhar a arte no cotidiano vivido da escola. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela traz fortemente a importância da gente estar desenvolvendo a arte no cotidiano vivido da escola. Trabalhar o teatro, a dança, a música, as artes plásticas. E a gente, como profissional da educação, como professor, como gestão, a gente precisa entender o que é essa arte, E até inserir isso na nossa própria vida. Saber apreciar, saber ter um olhar diferenciado sobre a arte, entender o que é, Porque só quando a gente entende, quando a gente adquire esse conhecimento, que tem como a gente estar oferecendo ao aluno algo justamente do que propõe a Base Nacional Comum Curricular. Então eu vou estar colocando para vocês aqui a importância da arte, sendo trabalhada na educação durante toda a educação básica, tá? Por quê, gente? Por que a arte é tão importante? Na verdade, vocês já ouviram falar que a arte é igual uma terapia, Por quê? Porque a arte, quando a pessoa ela tá ali ou desenhando, ou pintando, ou fazendo uma escultura, ou dançando, ela coloca para fora todos os sentimentos, tudo que ela sente ali, o que ela vivencia, o que está dentro dela. Ela consegue colocar para fora através da arte. Por isso que a arte é tão poderosa, sabe? Vocês já ouviram falar que quando tem um menino muito levado, muito difícil na escola, e aí ninguém dá conta desse menino, quando insere esse menino ou numa dança, ou no teatro, ou no esporte também, que tem esse poder, ele já transforma, ele já acalma. Por quê? Porque ele coloca para fora aquelas angústias, o que faz ele ficar tão inquieto, da realidade que ele traz de casa muitas vezes, ele consegue estar se expressando, porque é uma necessidade nossa do ser humano, se expressar. Então ele acaba acalmando porque ele coloca para fora através da arte. Então a arte ela estimula, para você ter ideia, o cognitivo, ela estimula o cognitivo, o afetivo, o social, ele se socializa muito melhor, tá? E o estético, a aparência, ele olha com um olhar diferenciado, ele percebe os detalhes, ele percebe a sensibilidade, no entorno dele. Então, assim, desenvolve várias habilidades extremamente importantes. Por isso que a arte é tão poderosa, tá? E a gente precisa entender para estar sabendo colocar em prática. Na verdade, todos nós, gente, somos criativos. Nós temos criatividade. O negócio é que às vezes a gente não coloca em prática. Este lado não foi aguçado, não foi trabalhado, sabe? Mas todos nós somos muito criativos, tá? E o que a gente precisa, na verdade, é deixar sair essa criança que existe em nós, Soltar, liberar, Às vezes a gente fica tão preso em coisas tão pequenas, sem necessidade, em picuinhas, em desavença, em chateações, sabe, que limita a gente, a criatividade, a soltar, a ter um olhar diferenciado, sobre o mundo, sobre as coisas. E a gente tem esse potencial, que a gente precisa estar desenvolvendo isso. Então, quem conhece arte de verdade, quem aprecia a arte, ela amplia a sua participação como cidadão. Olha só. Pois pode compartilhar de um modo de interação único no meio cultural. Privar um aluno em formação deste conhecimento, privar este aluno que está durante essa formação na escola, privar ele da arte, é negar-lhe o direito do que é de direito dele. Ele tem por direito isso, sabe? É um desenvolvimento cultural. Então a gente precisa trabalhar a arte. A arte, você se torna um sujeito mais ativo na sociedade. Com voz, com vez, você argumenta. Por quê? Porque você aprendeu a se expressar através da arte. O papel do professor é importante para que os alunos aprendam a fazer a arte, a gostar dela
ao longo de toda a vida. Então, o papel do profissional da educação, o papel do professor é extremamente importante para desenvolver isso no aluno, né? Para aguçar essa vontade, esse desejo, esse interesse pela arte. E, infelizmente, o que a gente vê na escola, gente, não é isso, né? A arte, mesmo sendo tão poderosa, as aulas de arte, o aluno ele não dá tanta importância. Vocês já perceberam isso? Eu falo pela minha filha, eu vejo como assim, ela tanto ela percebe que ninguém dá tanta importância, né? E a vida inteira foi assim. Isso na minha época era assim, né? E é uma das disciplinas super importantes. Isso acontecia também com filosofia, sociologia, né? Que são disciplinas, né? Que hoje a gente chama de componente curricular, extremamente importante, mas que nunca foi valorizado. Por quê? Porque a educação no nosso país, né, não valoriza. Você imagina formar um homem com conhecimento, com discernimento, né, com um olhar diferenciado? Não, essa nunca foi a intenção do nosso país, né? Mas a arte, ela precisa do professor que tem esse interesse por ela para desenvolver isso nos alunos, né? Então, professores que realizam, por exemplo, comparações que não valorizam os avanços do aprendiz em relação a níveis avançados, eles podem gerar sentimentos de baixa autoestima e humilhação nas crianças. O que está falando aqui? O autor está querendo trazer para a gente o seguinte, com a falta de conhecimento nossa, a gente acaba fazendo isso, né? Você coloca as crianças às vezes para desenhar ou pintar e aí você compara, olha, fulano, olha só, olha o desenho do outro aqui, como é que ficou lindo, olha só. Esse tipo de comparação é seríssimo, gente. Comparação, assim, é algo que não deve existir dentro da escola e nem dentro de casa, né? Então, assim, isso causa traumas seríssimos, seríssimos, que é respeitar a individualidade de cada um. Cada pessoa é uma pessoa, né? E cada um tem algo a oferecer que é diferente, né? Então, assim, isso não pode acontecer de forma alguma. Então, sempre num trabalho de arte, você não deve nunca comparar um com o outro. E muitas vezes acontece também do professor querer consertar a pintura do aluno, o desenho, porque vai expor no varal da escola, aí ele vai lá e tenta consertar, ajeitar mais. Não faz isso não, faz isso não. Para a criança, olha só como que é, né, como que é dentro da criança, o raciocínio dela. Ela fez um desenho, a partir do momento que você encostou naquele desenho ali, se você fez uma pintinha, uma bolinha, ou retocou, para ela aquele desenho não é dela mais. Não é dela. Ela pode não falar nada, mas aquele ela não considera como desenho dela. Né? Para ser dela de fato, de verdade, tem que ser daquela forma que ele fez. Entendeu? É respeitar, né, isso na criança. Isso é muito importante a gente entender isso. É necessário que o aluno participe das atividades com consciência das suas finalidades, cabendo ao professor explicar o para quê e o porquê das tarefas. Na verdade, o que ele está querendo trazer aqui é, quando você for oferecer alguma coisa relacionada à arte, né? Você fez um trabalho de contação de história ou algo, e aí você vai transformar aquilo em arte de alguma forma, né? A gente faz isso muito na educação infantil. Mas aí você precisa explicar com clareza para quê, por quê, né? Deixar claro qual que é a logística, qual que é todo o seu planejamento em cima daquela tarefa, daquela atividade, né? Que o aluno ele aprenda a apreciar, tá? A contextualizar e produzir. É isso que eles estão querendo em cima da arte, que ele aprecie, contextualize e produza. Que ele não precisa copiar. A arte na concepção tradicionalista era cópia. E cópia não é arte, né? A arte é quando você faz, você cria, você se inspira, né? É daquela pessoa, por isso que não pode mexer, não pode julgar, né? Como ser humanos temos necessidade de expressão, que é o que eu falei para vocês, né? E a arte ela proporciona isso.
O aluno precisa mergulhar nessa experiência de se expressar. Ele tem que se expressar de alguma forma, porque na verdade, neste momento que ele se expressa, ele está se conhecendo melhor, né? Ele está sabendo quem ele é, o que ele gosta, ele se descobre ali. Olha o poder da arte, gente, como a gente precisa trabalhar a arte, né? E muitas vezes a gente não faz, mas por falta de conhecimento, tá? Trazer conteúdos de arte do ambiente de origem, né? Do cotidiano dos alunos para a sala, do que ele vivencia, o artista local, né? Ou o pintor, o escultor, a dançarina, local do bairro, da cidade, né? Isso tudo é motivador, sabe, gente? Isso tudo é uma prática que incentiva a preservação das culturas e cria em cada um sentimento de orgulho da sua própria cultura. Então é importante a gente valorizar a arte local, trazer essa arte para dentro da escola, trabalhar isso, explorar, valorizar, ter um olhar diferenciado sobre este artista local, né? E desenvolver isso nas crianças, essa apreciação. Quem sabe alguma criança ali tem algum dom e esse dom é despertado quando ele vê esse outro artista fazendo, produzindo, né? Então é trazer projetos que incentive isso aos alunos, tá? As produções, gente, que são realizadas na escola, por exemplo, quando você traz, né, você monta esse projeto, que você traz o artista local para dentro da escola e que os alunos vão aprender com esses artistas e vão produzir também, a gente pode fazer uma exposição, né, tanto na escola e convidar a comunidade, ou você pode fazer essa exposição até na própria praça ali do bairro, da escola, entendeu? Convidar a comunidade, oferecer cultura, oferecer lazer à comunidade, sabe? Um teatro, um fantoche, uma contação de história, sabe? Uma dança. A gente, enquanto escola, promovendo cultura, promovendo lazer, promovendo arte. Essa é a proposta, né? Isso tudo a gente vai estar considerando cidadãos com direito à cultura e educação, que é direito nosso, cultura e educação. Então, ensina-se a gostar de aprender arte com a própria arte. Então, eles podem estar produzindo, oferecendo à comunidade, eles se sentem super importantes, gente. Quando eles vão fazer uma apresentação de dança, de teatro, né, de música, de instrumentos, alguém sabe tocar, o outro vai cantar. Gente, eles se sentem tão importantes, tão valorizados, sabe? Então é isso que a gente precisa fazer, é despertar nele justamente esse aprender a gostar de arte, fazendo arte, né? Então é necessário que o professor seja um estudante, um viajante fascinado por arte. Então você só vai ter como oferecer isso com entusiasmo, com prazer, com alegria, se você, professor, é um entusiasmado pela arte, é um apaixonado pela arte, gosta de viajar, quando viaja vai conhecer os lugares históricos dali, daquela cidade, né? O que aconteceu, como é que foi, né? Sabe, aquela pessoa interessada culturalmente falando, que gosta de ir numa exposição de arte, quando viaja num local, quer ver um museu, quer ver, sabe? Isso é importante, ir num teatro, ir no cinema, compartilhar os filmes assim, assim, assado, assim, isso é arte. E esse professor, ele precisa ser atravessado por isso, ele precisa ser constituído pela arte, né? Ele só tem como oferecer se ele tiver, se ele for, né? Se ele usar, se ele ser, né? Pois assim ele terá entusiasmo para ensinar a transmitir aos seus alunos a vontade de aprender. Então o professor, ele precisa de vivências de criação pessoal em arte que lhe propiciem a assimilação de conhecimentos, tanto conhecimentos técnicos para realizar
a transposição didática que envolve o fazer, a apreciação e a reflexão sobre a arte como produto cultural e histórico. Isto é, ele precisa viver a arte, ele precisa aprender a fazer, ele precisa aprender a apreciar, o professor precisa aprender a refletir sobre a arte como produto cultural e como produto histórico, tá? E a formação continuada ela é extremamente importante. Esse vídeo que vocês estão assistindo é extremamente importante. Isso é uma formação continuada, né? Onde você vai aprendendo, né? Continuamente, assim, sempre para você ampliar as suas possibilidades, ter uma visão diferenciada e saber aonde você pode contribuir de fato, né? Conteúdos procedimentais da formação cultural do professor de arte. Por exemplo, que o professor possa ter consolidação de projetos próprios, realização de trabalhos livres, trabalhos criativos, estruturação de pensamentos autônomos, reflexão crítica sobre a prática constantemente, aplicação de saberes, experiência, valorização dos saberes, participação na construção dos projetos da escola. É esse professor ativo, esse professor vivo, esse professor real, que tem voz, que tem vez, que tem atitude, que tem argumento, que participa, que se envolve, sabe? É esse professor. O professor exerce de fato a sua profissão quando ele pode participar como alguém que permanentemente cresce em sua ação profissional e colabora com ela. Então ele cresce sempre, continuamente e colabora. Tem opinião, tem sugestão, entendeu? A arte, podemos planejar sequências de atividades articulando as diversas linguagens, que é igual eu falei para você. Artes visuais, a dança, a música, o teatro, ensinar conteúdos de cada linguagem separadamente ou junto, tá? As linguagens de artes podem ser planejadas em articulação com as demais áreas do conhecimento do currículo, em múltiplas associações, tá? Quer dizer, então pode-se trabalhar arte em toda a educação básica, na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, né? De acordo com cada componente curricular que eu trabalhei, que eu expliquei, a gente pode apresentar isso através da arte, a gente pode explorar isso através da arte, representar o que foi aprendido no conteúdo ali através da arte, tá? O aluno, olha, ele assimila assim muito mais, ele não esquece nunca mais quando é trabalhado dessa forma. É proposto, por exemplo, estudar a metamorfose da largata, educação infantil. Olha o que acontece, todo mundo trabalha, né, a metamorfose da largata. Se ficar restrito ao desenho da largata e da borboleta para ser fixado na parede da sala de aula, a linguagem artística terá ficado a serviço de uma atividade de ciência. Quer dizer, você contou a história ali, aí foi lá, às vezes você entrega um desenho pronto, isso é abominável, tá? Dentro da arte isso não é aceito, o desenho pronto. E aí, ou então fez um desenho lá, coloriu a largata, a borboleta, não, isso não é arte. Ficou, então, você só explicou sobre a metamorfose que vai entrar em ciências, vamos dizer assim, tá? O que seria, né, trabalhar isso em artes? Né? Para desenvolver as atividades de artes visuais, o professor ele pode propor, por exemplo, na atividade da metamorfose, realizar um trabalho intenso com desenhos de observação das diversas fases de transformação, do casulo à borboleta. Tem um caso até interessante, o aluno, quando a professora começou a falar, o pai de um aluno levou o casulo dentro, numa folha de taioba para a sala de aula. Eles arrumaram um cantinho e os alunos foram acompanhando, né, diariamente a transformação. Eu achei isso assim, de um significado assim, ninguém nunca mais esquece. Eu nunca mais esqueci, fiquei impressionada na época de tão bacana que eu achei. E foi assim, nossa, saiu cada ideias, cada textos, cada argumentos assim, impressionante, sabe? Foi muito rico.
Então, o estudo, por exemplo, o professor pode estar propondo estudo de imagens de casulo, de borboleta através de fotos, desenhos, pinturas, pesquisas em livros, bibliotecas de museus, revista, na internet, visando a construção de um livro dos casulos e das borboletas, tá vendo? Vai aprofundando mais o assunto. Um exercício de criação, imaginando diversas estampas com seda, a partir dos estudos padrões criados por profissionais da moda, por exemplo, olha só, né? Esse pessoal da moda que trabalha com estamparia, sabe? Nossa, você acha muita coisa bacana que pode compartilhar com as crianças e elas gostam de saber, gostam de conhecer, viu? O estudo das imagens de distintas asas de borboletas, dos elementos da linguagem visual presente na natureza, a confecção de um livro com o material produzido nas atividades desenvolvidas em ciências, nessa sequência de atividade, com a inserção dos estudos das artes visuais, agrupados de forma ordenada ou sequencial, ou mixados conforme o tema, quer dizer, fazer um livro mesmo com os alunos, entendeu? Com toda a ordem de tudo que foi trabalhado, de tudo que foi desenvolvido, de toda a pesquisa que foi feita. E antes de propor uma atividade, é preciso a gente pesquisar muito sobre aquele tema, justamente com as crianças. Então a gente tem que pesquisar a fundo, gente, junto com elas, antes de você propor um tema. Explorar o assunto. Quando as crianças compreenderem de fato aquele assunto, aí elas passarão, a gente pode estar então passando para a parte artística. Depois que entendeu, que estudou, que foi bem trabalhado aquele tema, aí a gente passa para a parte artística, né? Onde as crianças vão poder expressar o que elas entenderam. É isso que é legal, entendeu? E elas vão expressar livremente, né? Você dá um desenho para ela colorir, não. A criança, desde pequena, ela age, reflete, abstrai sentidos da sua experiência com desenhos. Os antigos recursos de produção e apreciação de arte e acesso à produção de conhecimento, por exemplo, livros, revistas, jornais, gibi, história de quadrinhos, as máquinas fotográficas, aparelho de vídeo, TV, filmadora, rádio, máquina, podem coexistir com essas tecnologias. Então, tudo hoje, né, a tecnologia está avançadíssima, mas a gente pode trabalhar tudo isso junto também, né? Não dispensar isso. Então, a gente pode estar explorando um vídeo sobre o percurso criador de um artista, a gente pode estar vendo um site interativo, um museu virtual, né? Apresentar isso para as crianças. A interação com culturas diferentes pode ser realizada de forma rápida e eficaz pela internet. Conhecer outras culturas em outros países. A gente pode ir em todos os países, olha que chique, né? Fazer um intercâmbio na rede entre alunos e professores de diferentes culturas, diferentes camadas sociais. Eu gosto desse trabalho do intercâmbio, gente, é super legal. Pode ser intercâmbio por carta, por e-mail, por vídeo, tá? Então, assim, a arte é uma forma da criança entrar em contato consigo mesmo e com o universo. É isso que a arte propõe. Então, a gente pode estar propondo passeios variados, visitas a exposições, museus, artistas, ou melhor ainda, a gente trazer esses artistas para dentro da escola, né, para dentro da creche, é super bacana. Capoeira, dançarinos, pintor, palhaço, você trazer para a creche, as crianças amam. A música, gente, o cantor que vai lá cantar e tocar violão, elas adoram. A criança é uma artista, ela nasce artista, sabe? Então, a gente pode estar fazendo também, por exemplo, a arte com vegetação, com folhas, com galhos, com pedras, nos passeios ao redor da creche, né, da escola. Separar esses materiais da natureza para conhecer, para observar, né, para até
fazer uma história de tudo aquilo que a gente viu, que a gente conheceu, né? E é para as crianças pequenininhas, gente, para o bebê, você já viu como é que elas gostam daquela meleca, né, que a gente pode estar fazendo até com produtos que não tem perigo dele colocar na boca, por exemplo, curcum, beterraba, folhas, né, para dar cores, que aí a criança gosta de conhecer essas texturas diferenciadas, né? E o material pintado pelas crianças não precisa reduzir a folha de papel, gente. Não é só folha de papel. Você pode entregar para ela papelão, caixa de ovo, caixa de sapato, construir bonecos, carrinhos, robôs, para eles estarem pintando diversas coisas. Não precisa ser obrigatoriamente um papel, tá? Se você tiver o papel, não tiver outro recurso ali, tudo bem, mas eu estou falando que a gente pode estar diversificando. As crianças bem pequenas, de 2 anos ou menos, elas adoram mexer com cores e massinhas, feita de farinha, né, de água, sal, anilina de bolo, né? Então a gente pode estar trabalhando bastante isso também. Lembrando que olha aqui o que fala o livro: desenhos prontos para serem coloridos em nada contribui no desenvolvimento da criança. Vou ler de novo. Desenhos prontos para serem coloridos em nada contribui no desenvolvimento da criança. Além do próprio nome já dizer pronto, ele já está pronto. Então o desenho já está pronto, ele não vai contribuir em nada, tá? Não há o que acrescentar, não há exploração, né, elaboração, pesquisa, criação, originalidade. Pelo contrário, inibe o potencial criativo da criança. Olha que seriedade isso. O desenho pronto inibe o potencial criativo da criança, de quem os colore e possibilita a representação e a repetição de modelos prontos. Ah, não, gente, então vamos tirar desenho pronto, tá? No contexto da creche, que atende crianças, por exemplo, de 0 a 3 anos, conclui-se que a educação do bebê e da criança pequena envolve a formação de identidade, né? A constituição do eu no contato com o social. Então a gente precisa ter o quê? Atenção nos olhares, nos movimentos, atenção às respostas em relação às iniciativas verbais do bebê, as não verbais também, em todos os momentos de contato, da relação no cotidiano ali, no banho, no sono, no momento da alimentação, na leitura, na brincadeira. Tudo que ele expressa ali é importante a gente estar observando e saber como trabalhar, como usar a arte naquele momento, né? Enfim, os profissionais e as crianças, tanto os professores como as crianças, têm direito à experiência de cultura. Brincadeira, literatura, cinema, museu, pintura, enfim, a arte em geral, pois todos são sujeitos sociais. Então é de direito deles ter este contato com experiências culturais.